Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da série sobre o Trivium, nesse guia prático de estudo. E nesta aula eu vou fazer aqui uma abordagem do prefácio, o prefácio que foi escrito pelo professor José Moni Narce. Ele morreu no ano de 2013. Eu até oriento a vocês que queiram conhecer mais a respeito dele. Tem aulas, algumas entrevistas dele no YouTube, que são muito ricas, né? Então, vale a pena conferir algumas entrevistas do professor José Moni Narce. E aí eu vou fazer uma leitura breve aqui sobre o prefácio, para você entender o contexto no qual o Trivium ele está inserido, né? O que aborda o Trivium, não só o que ele aborda, mas todo o entorno, para você entender o quanto esta obra é importante. Então aqui no prefácio tem uma parte que ele diz assim: curiosamente, nada deveria parecer mais enigmático ao cidadão brasileiro medianamente informado, que vive por aí a falar em Idade das Trevas, se ele está aqui se referindo à Idade Média, né? Do que o escandaloso fiasco deste monstrengo chamado Sistema Nacional de Ensino. Então ele é um crítico do sistema atual de ensino, né? Então isso já ali, nos primeiros anos do ano 2000, ele já fazia essa crítica ardente ao sistema, né? No Brasil, depois de sequestrarmos as crianças de suas casas pelo menos 5 horas por dia e gastamos com elas um quarto do orçamento, descobrimos 8 anos depois, atônitos, que a maioria não sabe ler. E isto apesar de todas as siglas atrás das quais se esconde a bilionária incompetência pública. Então ele está falando aqui dos órgãos públicos que organizam o Sistema Nacional de Ensino, que não consegue, segundo ele, dar uma educação de qualidade a essas crianças que ficam ali cerca de 8 anos no ensino regular. Ele também fala aqui sobre o sistema de ensino não tem por objetivo realmente educar, mas somente distribuir socialmente os indivíduos por meio do ritual de certificação e diplomas. Interessante do Trivium é isso, que o Trivium é uma saída para o ensino formal, que já existia na Idade Média, que eram as guildas de ofício. As guildas de ofício era a formação técnica do artesão, do ferreiro, enfim, de todas as técnicas que eram comum à vida ali na Idade Média. Então, o Trivium é uma resposta a isso. Então, ele faz aqui também essa crítica sobre o método de ensino que distribui certificados e diplomas aos ingressos, né? Ele também diz: como se vê, vamos decifrando o mistério à medida que desprezamos a falsa equação entre ensino e educação. O sistema de ensino não produz educação, porque está ocupado demais em produzir documentos. Ou seja, aqui a gente chega no ponto que a gente precisa definir o que é educação real e o que é educação formal. A educação formal é justamente isso aqui que ele está dizendo, é a produção de documentos. É o preparo para que aquele aluno, aquele ingresso em determinado curso, se capacite, receba o certificado para assim ele poder exercer uma profissão técnica. Já a educação real é totalmente diferente disso aqui. Ele diz: educação terá de ser buscada preferencialmente a lures fora do sistema. É claro, sempre haverá um professor ou outro que, valendo-se da apatia do sistema, dará por sua própria conta aulas magistrais e educará de fato, contando que seus alunos o desejem, o que obviamente nem sempre é o caso. Ele aqui está dizendo, afirmando que, com tudo isso, tem professores que, em meio a essa deficiência educacional do sistema de ensino regular, ele consegue se sobressair, fazendo um caminho alternativo para conseguir educar de fato esses alunos. Eu vou abrir um parênteses aqui para tecer um elogio aos professores que eu tive no fundamental, no ensino médio. Se algum deles conseguir chegar a esse vídeo, algum deles, eu quero deixar aqui a minha gratidão, porque dentro das limitações que eles tinham, eles conseguiram me dar uma boa educação. Eles conseguiram apostar, investir, acreditar no meu potencial. Eu era provocado a buscar o conhecimento. Eu era provocado
Aí ali, então eu tive assim grandes professores que com toda essa deficiência aqui que o Dr. José Muni está citando, eles conseguiram me dar uma boa educação. Claro que são exceções, mas existe sim. Ele também vai dizer aqui: não só existiu na Idade Média nenhuma obrigação estatal de ir à escola para aprender as 7 artes, como ninguém imaginava usar este conhecimento como alavanca para forçar os ferrolhos do mercado de trabalho. Ele vai dar um exemplo muito interessante agora. Para ficar mais claro, com a licença da comparação, a diferença entre o ensino e a educação é a mesma que há entre a polícia e o detetive particular do cinema. Veja bem, a primeira tem a obrigação de desvendar o crime e, por isso, precisa parecer que o que está resolvendo e, enquanto tem todo esse trabalho de fingir, só consegue esclarecer uns poucos casos pingados. Ou seja, ele está usando aqui como referência o policial, que representa o Estado, que ele tem a obrigação, o dever de investigar, mas o máximo que ele consegue fazer é esclarecer poucos casos pingados. Claro que vai haver as exceções. E por fim ele diz: o detetive resolve todos porque está aí para isso, está para isso mesmo, e vai até as últimas consequências, acabando sempre com o olho roxo. Então o detetive ele vai, contrário ao policial, ele vai ter que resolver aquilo ali. Ele está sendo pago por alguém de forma particular, de forma privada, para resolver aquilo. Então nem que ele tenha que apanhar, sair com a cara quebrada, ele vai ter que resolver aquilo ali. Ele está explicando aqui o que é uma educação formal, usando como exemplo ali o policial que trabalha para o Estado e o detetive que trabalha de forma particular. Às custas de sair com o olho roxo, com a cara quebrada, ele vai ter que resolver isso aí. Então isso é educação. A busca pelo conhecimento, ela vai te levar ao isolamento, ela vai te levar ao distanciamento daquilo que é convencional. Então, assim, esse prefácio aqui do professor José Muni é excelente. Então, assim, falando ainda da Idade Média, que é esse entorno do trivial, né? Então, a gente tem que quebrar alguns mitos. Vale a pena você se aprofundar nisso. Aqui é algo só introdutório, mas vale a pena você se aprofundar no que foi produzido na Idade Média. Então, assim, a Idade Média, ela gira em torno da queda do Império Romano do Ocidente, e ela vai até a queda do Império Romano do Oriente, o Império chamado Bizantino. Então, nesse período de cerca de 1000 anos, houve assim uma hegemonia do pensamento, houve assim uma construção intelectual muito forte. Ou seja, a questão toda é que a crítica que é feita é porque o pensamento que imperava na Idade Média era o pensamento teocêntrico, o pensamento onde Deus estava no centro de todas as coisas. Então, os humanistas, aqueles que criticaram a Idade Média, eles fazem esse ataque justamente por isso. Eles postulam que não houve conhecimento, que não houve tecnologia, mas houve sim. Houve artes, houve literatura, houve uma vasta produção de conhecimento. Os monges que iam para os mosteiros, que iam viver uma vida solitária, eles não só oravam, eles tinham que orar e tinham que trabalhar, o chamado labor, tinha que escrever, fazer ali as cópias dos manuscritos. E graças a esse trabalho incansável desses monges é que grande parte de obras clássicas foram resgatadas e chegaram a ter os nossos dias. Então, fica aí essa deixa. Então, houve ali arte, literatura, arquitetura e muita tecnologia também já na Idade Média. Então, em resumo, é isso. Educação formal, a gente entende que é a certificação, e a educação real é o extrair. O que significa a palavra educação? A palavra educação ela vem do latim, que quer dizer exducare, ou seja, é retirar de dentro para fora e conduzir. Então, é um caminho independente. Então, eu não estou aqui pregando contra o ensino formal, não é isso. Eu estou querendo dizer que se você quiser ir além, você vai precisar ir para o autodidatismo, você vai precisar ir para o método indutivo, fazer um caminho próprio seu. O Instituto Paulo Montenegro, no ano de 2012, trouxe uma pesquisa na qual o Instituto, através desses dados,
e divulga que 38% dos universitários até aquele ano eram analfabetos funcionais. Isso é grave. Houve outras pesquisas também depois desse período, mas essa aí é a mais chocante. Para finalizar, eu quero trazer aqui uma indicação de livro que vai trazer de forma sólida, com base no PISA, ou seja, o PISA é um sistema de avaliação internacional que mede dados escolares, que mede níveis de educação do fundamental, do médio, superior, em vários dos países mundo afora. O livro é este aqui, Educar e Libertar. Educar e Libertar. Um livro com menos de 150 páginas, bem fácil de ler. Ele é da Ana Maria Camargo e do Juliano F. Mioto. Educar e Libertar é uma nova abordagem aos desafios da educação no Brasil. Então, este é o livro aí. Eu deixo para você hoje, né, essa indicação aqui deste livro. Vale a pena ler. Tem muitos dados importantes aqui, se você quiser se inteirar mais sobre a educação no Brasil. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Essa aula a respeito do prefácio de O Trivium. E nos aguarde para a próxima aula. Muito obrigado.